Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 29 de abril de 2020, são 22 horas e 20 minutos. Lição 11 do dia 14 de junho de 2020, que é o dia do pastor, é o segundo domingo de junho, portanto é o dia do pastor. João, capítulo 10, versículo 11, diz que Jesus disse que eu sou o bom pastor e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. É bem verdade que no conceito de hoje, os pastores não vão dar as suas vidas pelas suas ovelhas, até porque as ovelhas são do Senhor. Entretanto, há uma questão a se dizer, porque o pastor, quando é chamado por Deus, ele é um presente para a igreja. Então, se você é um pastor, que Deus continue abençoando o ministério ao qual ele confiou em suas mãos. Atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Texto áureo. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Aos Efésios capítulo 4, versículo 1. Verdade prática. A unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então nós temos que ser exemplo. Introdução. Após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Portanto, nós cristãos devemos continuar, como diz Salmo 133, 1, que nós venhamos ter unidade um com os outros, andando em união. Humildade é uma questão que tem vários significados, várias ramificações. Eu gosto de uma definição de humildade. Humildade é quando você sabe fazer muito bem alguma coisa e você aceita uma opinião de quem não conhece nada sobre aquele assunto. Essa, para mim, é uma das melhores definições de humildade. A mansidão já é aquela questão da pessoa ser mansa. A pessoa tem mansidão por si. Não necessariamente por si, até porque a mansidão vem do espírito. Ninguém faz por si só, né? Mas eu digo numa questão de ser manso, ser uma pessoa tranquila, uma pessoa serena. E a questão da longanimidade é uma pessoa que suporta aquelas, vamos dizer, acusações. Ela se mantém firme sem ter uma reação. Essa é basicamente a questão da diferença entre humildade, mansidão e longanimidade. Para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Nós devemos, claro, julgar o nosso próximo melhor do que nós. Até porque que nós venhamos viver em amor, humildade, um diante dos outros, e não se achar melhor, né? O modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. É interessante o viver cristão sobre a questão de Pedro. Pedro, antes de negar a Cristo, ele foi identificado pelo modo de que vivia. As pessoas sabiam que ele era um dos que andavam com Cristo justamente porque ele andava igual a eles. Então, que nós venhamos ter essa questão da unidade também. Porque muitas das vezes, nos dias atuais, vemos pessoas que se dizem cristãos, mas nós não vemos o brilho do Espírito. Ele sequer tem um palavreado de cristão. O palavreado dele é diferente, o palavreado dele é do mundo. E nós sabemos que o cristão, ele tem um vocabulário próprio.
próprio daquele que é cristão. Ele tem a forma de falar, é diferente, né? A nossa conduta ela é diferente, as nossas vestes são diferentes do mundo, até porque nós precisamos ser diferentes do mundo. A Bíblia vai dizer que aquele que tem amizade com o mundo tem inimizade com Deus. Então nós precisamos ter essa unidade e essa diferença, o nosso viver. Mas também não é só a questão da aparência, também precisamos principalmente ser cristão na essência, no amor, na humildade, na mansidão, na longanimidade. A humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo, é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo da humildade, mas não de humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Certamente, vemos muitas pessoas parecerem ser humildes. É apenas uma aparência, é algo falso, não é uma humildade como a de Cristo. Jesus disse que eu sou manso e humilde de coração, mas muitas das vezes vemos isso, a humildade, de uma forma falsa, somente aparência. As pessoas querem parecer serem humildes, mas na verdade não o são. Isso vemos numa grande gama de pessoas por aí afora. Então nós não podemos ser assim. A nossa humildade tem que ser de coração, diante do Senhor, movida pelo Espírito Santo, pelo amor ao próximo. Não julgar o nosso próximo inferior a nós. Nós precisamos sempre ter a humildade de reconhecer que o nosso próximo é melhor do que nós. A verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa modéstia, em oposição ao orgulho e à arrogância. Tratar-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo, que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Então, se um cristão não tem humildade, longanimidade e mansidão, ele não é um cristão na essência. Por que não? Porque isso só vem do Espírito Santo. Logo, alguém que não tem essas qualidades, o Espírito Santo não atua nele. Síntese do tópico 1. A virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. Ou seja, não é aquela pessoa que causa intriga entre irmãos, muito pelo contrário, é aquele pacificador, é o famoso do deixa disso, não vamos fazer assim, vamos melhorar, vamos sentar e vamos resolver a questão, e não colocar lenha na fogueira, né? Para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com os semelhantes e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, como eu já havia falado, a mansidão ela é fruto do Espírito. Se alguém diz ser cristão, é salvo na pessoa de Jesus, mas não tem mansidão, há algo errado nele. O Espírito ainda não está fluindo nele como deveria. Ele ainda não foi liberto totalmente, ele ainda não foi transformado totalmente pelo Espírito. A Bíblia vai falar em João 16:8 que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ele ainda não foi convencido pelo Espírito. Grandes exemplos de mansidão: Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra.
Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. E durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Assim, temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Bem, aqui está uma questão de domínio próprio, a questão da mansidão, de continuar firme no propósito, independente daquilo que se ouve, independente daquilo que se é julgado. A pessoa ser acusada daquilo que não fez e não revidar, continuar manso, tranquilo, sereno. Isto é fruto do Espírito. A verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica um mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus à sua palavra. É a presença do Espírito Santo propiciando sua suavidade e domínio próprio. Essa é a verdadeira mansidão. Quantas das vezes vemos situações, e infelizmente até dentro das igrejas acontece, de situações de pessoas que, por uma circunstância ou outra, julga o outro inferior. Palavras do tipo: quem ele está pensando que é, quem ela está pensando que pode fazer, como é que está fazendo isso, eu sou superior a ela, em questões, até questões ministeriais, eclesiásticas e tudo mais, coisas que não deveriam acontecer no nosso meio. Por quê? Porque isso prova somente que a pessoa não nasceu de novo. É bem difícil, é bem verdade que é difícil se manter firme em algumas situações, mas nós devemos ficar firmes na presença do Senhor, porque certamente do Senhor é a guerra, e Ele certamente, se nós nos colocarmos como cristãos verdadeiros, genuínos, o Senhor vai tomar partido por nós. Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude de mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Já pensou que bênção seria? Cada um procurando conciliar-se um com os outros. Não há contenda entre os cristãos, não há dissensões, diferenças. Todos nós, de igual forma, como diz o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha que bênção que seria. O Espírito Santo iria atuar muito mais no nosso meio. Síntese do tópico 2. A mansidão também é virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja. Como eu já disse, é aquele famoso deixa disso. Para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e, assim, liberar o perdão aos ofensores. Longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância e constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação, assim suportar os erros dos outros e as adversidades da vida. São o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Bom, esclarecer uma questão de tolerar o erro alheio, o erro do irmão, da irmã, ou até mesmo o pecado, se for o caso.
Existe uma questão aqui que precisa ser diferenciada, que é o seguinte: uma coisa é alguém errar com você e você ser longânimo. Uma outra coisa é você pactuar do erro. Ou seja, há situações, há questões que nós devemos tomar uma posição enérgica. Se nós não temos a capacidade eclesiástica, por exemplo, de ser pastor ou algo parecido, ser dirigente da congregação, para tomar uma atitude mais enérgica, a questão que eu digo é disciplinar a pessoa, por exemplo, porque cometeu um pecado ou um erro grave. Nós devemos pelo menos levar isso a quem de direito, com testemunha, porque para que tudo seja feito com transparência, diante da vontade de Deus, para que nós não venhamos, por causa da nossa paciência, sermos coniventes com o pecado alheio. É diferente. Suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Bom, suportar na prática do amor, a Bíblia vai falar, Jesus disse que o inimigo do homem vem da própria casa. E em questões espirituais, muitas das vezes as pessoas que deveriam nos ajudar dentro da congregação, dentro da igreja, são justamente esses que vão se levantar contra. Então nós precisamos suportar uns aos outros em amor, diante de Deus pelo Espírito Santo, mas também precisamos estar vigilantes quanto a isso. Por quê? Porque se nós não vigiarmos, nós acabamos cedendo às provocações e tomamos atitudes enérgicas que não deveríamos, como por exemplo o partir para cima. Em vez de deixar disso, vamos partir para cima e ser agressivos, a fazer a questão da violência. Aí não, aí estamos equivocados. Então nós precisamos suportar uns aos outros em amor. O perdão como premissa do amor. O amor é o atributo divino. O principal aspecto do fruto do Espírito é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas nas igrejas. Bem, quando nós entregamos o perdão, a Bíblia diz que se nós perdoamos, também seremos perdoados por Deus. Mas se nós não perdoamos, como poderemos ser perdoados por Deus, uma vez que o perdão só vem gerado pelo amor, e o amor é de Deus? Então, se alguém não perdoa, não tem o amor de Deus nele. Então, mais uma vez, é bom ressaltar que realmente há situações bem complexas, bem difíceis de liberar perdão. É claro que eu não vou ficar indiferente a isso, realmente há situações bem difíceis, bem complicadas, mas mesmo assim nós precisamos orar, pedir a Deus a direção, o amor, para que nós venhamos com sinceridade no coração, com humildade, longanimidade, entregarmos o perdão. E independente se foi nós que falhamos ou se foi outra pessoa que falhou conosco, nós precisamos de qualquer forma perdoar. A Bíblia vai falar que se teu irmão, se você for entregar uma oferta e se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, vai você a ele, ou seja, não é ele que vem a nós, é nós que vamos a ele. Então o perdão, ele é algo de Deus. Há quem diga que errar é humano e perdoar é divino. Então que nós venhamos tomar isso para nós. Eu volto a dizer que realmente há situações que realmente é bem complicada, é bem complexa, mas mesmo assim nós precisamos em amor perdoar. Conclusão. Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem
e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Então nós vemos que nós precisamos ter a mansidão para que não haja conflito entre nós, para que o Espírito Santo continue atuando verdadeiramente e que nós também venhamos ter a longanimidade que suporta os erros alheios, um suportando o fardo do outro, e que nós venhamos com essas virtudes fazer com que o Espírito Santo atue na igreja com mais fervor, que nós venhamos ser cada dia mais envolvidos em amor, longanimidade, mansidão e humildade, que nós venhamos ter esse tripé em nossa vida, para que nós venhamos a cada dia mais estar ligados uns com os outros e assim o nome de Jesus ser glorificado no nosso meio, porque nós não podemos dizer que estamos ligados em Cristo e não fazer o que Cristo faria no nosso lugar. E olha que Cristo fez. Cristo nos deu exemplo de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então nós devemos seguir o exemplo de Cristo e fazer o mesmo, para que assim o nome dele seja glorificado e que assim também nós venhamos ter alegria entre nós e essa alegria seja completa. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula e não se esqueça de dar aquele abraço no seu pastor, até porque o pastor ele é um presente de Deus para a igreja. É bem verdade também uma outra questão que as pessoas dizem que o pastor ele tem 3 idades. Ele até mais ou menos 40 anos, ele é o pastor, tem aquela idade do pecado, né? Que as pessoas dizem que, olha pastor, eu tive um sonho com o senhor e eu sonhei que o senhor pecava com uma ruiva, uma loura, ou seja, quem for, sempre é uma jovenzinha, né? Sempre é uma jovenzinha. A partir dos 40 anos até os 60 anos mais ou menos, ele está naquela idade da doença. Olha pastor, eu tive um sonho com o senhor, eu tive uma visão que o senhor tinha um AVC, ou coisa parecida, né? Tinha um ataque do coração, tinha isso ou tinha aquilo. Essa aí é mais ou menos a idade da doença. E após os 60 anos é a idade da morte, né? Que as pessoas dizem, pastor, eu sonhei com o senhor, eu sonhei que o senhor tinha morrido. Mas que no nome de Jesus nós venhamos a cada dia mais ter o nosso pastor como presente de Deus para nós. Deus abençoe a sua vida. Tchau!